Agora nós vamos falar sobre a empatia. O que será a empatia? Então, a empatia é a capacidade de perceber os sentimentos dos outros, se colocando no lugar do outro. Geralmente, a gente não considera muito a empatia nas empresas, né? Porque a empatia geralmente ela está relacionada muito com as relações. E às vezes a gente não olha muito o aspecto das empresas, né, com as relações, como se aquilo fosse algo que não fosse muito profissional. Mas na verdade, a empatia é uma habilidade fenomenal para o desenvolvimento nas empresas, principalmente da liderança, né? É a habilidade de você se colocar no lugar do outro, entendendo assim a outra pessoa. É incrível essa habilidade, é uma habilidade que desenvolve ali uma questão assim de você entender exatamente as necessidades da pessoa e dessa forma você conseguir se relacionar melhor com ela. Não é querer agradar todo mundo, é levar em consideração os sentimentos das outras pessoas quando for tomar uma decisão. Dessa forma, você vai poder tomar a melhor decisão, se você conseguir compreender as outras pessoas. Ela tem um aparato também ético, que se você consegue se colocar no lugar do outro, você vai saber exatamente o que ele precisa, o que ele necessita e não vai prejudicar essa pessoa. E também você não vai só pensar na sua situação, nos seus ganhos. Então isso faz com que você seja uma pessoa mais ética. O desenvolvimento da empatia faz com que você leve em consideração a outra pessoa. Faz com que você não prejudique a outra pessoa. Então isso faz com que você desenvolva a ética, que é fundamental para o desenvolvimento aí dos seus negócios, da sua carreira, do seu sucesso como pessoa, nas relações, profissionalmente, principalmente profissionalmente. Então nós temos essa relação, né, da empatia com as empresas, né, e as boas relações. É fundamental que a empatia seja uma aptidão, uma habilidade da pessoa para desenvolver inclusive a liderança, né? É ótimo uma pessoa que lidar bem, né, que consegue lidar bem com todas as pessoas da empresa, porque isso é realmente uma habilidade. E as empresas hoje elas estão procurando pessoas assim, que têm o QI, como a gente viu nos outros vídeos, mais bem desenvolvido, que é a inteligência emocional. Então a empatia ela tem uma forte característica a desenvolver a liderança na pessoa, fazendo com que a pessoa consiga gerenciar melhor as equipes, compreendendo o problema das pessoas da equipe, se colocando no lugar delas e desenvolvendo assim um gerenciamento, fazendo com que a equipe fique mais unida. Mesmo nesse ritmo acelerado que a gente tem hoje em dia, a empatia é fundamental para que a gente não se perca nas atividades do cotidiano. Estou muito ocupado agora com o meu trabalho, e não se preocupe com a outra pessoa, não se coloque no lugar da outra pessoa, fazendo com que as relações fiquem prejudicadas. Então, mesmo nessa correria do dia a dia, com metas e com a questão da produtividade, vale muito a pena a gente parar um pouquinho, tentar compreender o outro, conversar com o outro. Às vezes ele precisa só disso para que ele possa também produzir. Então você trabalha como uma equipe, não individualmente, não seja um individualista, olhe o todo como um todo. Então a ética tem muito isso, a questão da responsabilidade de olhar o todo e não só a si mesmo. Você não é o centro do universo, você faz parte de um todo. E a ética faz com que você, de certa forma, quebre um pouco essa visão egoísta e desenvolva mais a generosidade. E uma outra coisa que a empatia proporciona também fenomenal é a retidão, né? Você reter talentos, porque se a pessoa tem muito talento assim, ela deve ficar na equipe. Se é uma empresa que tem muita rotatividade, a empresa demora muito para crescer. Sem falar que você se dedicou um tempão para treinar aquela pessoa e aquela pessoa sai. Quando entra uma outra pessoa, ela começa tudo do zero. Então todas aquelas habilidades, aqueles talentos daquela pessoa que saiu se perdem. Então a importância de reter talentos está muito relacionada com a empatia.
se a pessoa é compreendida, se ela tem alguma pessoa que ouve ela, que atende às necessidades, ela vai ficar na equipe, não vai sair. Preste bem atenção nessas características. Empatia é realmente uma habilidade muito importante agora dentro aqui do nosso programa. Nós vamos nos aprofundar depois mais, né, no nosso curso específico sobre o controle das emoções. Aqui a gente está só passando assim, né, para você ter uma ideia mais ou menos do que a gente vai desenvolver e para você já ter um certo conhecimento. Esse conhecimento aqui já vai dar um resultado muito legal aí no teu projeto de vida. Bem, o próximo slide aqui, ele vai mostrar para a gente quais as perguntas, né, poderosas que a gente pode verificar para a empatia, se você está desenvolvendo a empatia, né? Primeira pergunta, consigo enumerar, né, elencar os sentimentos das pessoas mais próximas de mim? Por exemplo, o da minha mãe, o do meu irmão, do meu pai, da minha família. Eu consigo sentir o que eles estão sentindo, quais são os sentimentos que eles estão sentindo. Se eu consigo fazer isso, é um sinal de empatia. Segundo sinal, segunda pergunta que você deve fazer: identifico quando alguém está com algum problema? Quando alguém da minha equipe, quando algum amigo está com algum problema, eu consigo identificar pelo olhar, pela voz, pela expressão corporal, né, pelo comportamento. Às vezes a pessoa está muito quieta, é uma pessoa falante, é óbvio que ela está com problema. Você consegue identificar ou você nem percebe? Esse é o segundo indício que mostra que você tem essa habilidade da empatia. Terceiro, reconheço quando uma pessoa está bem ou não pelo seu tom de voz. O tom de voz demonstra muito do astral da pessoa, do humor, como que ela está. Então começa a prestar no tom da voz, né? Palavra é mantra, não é verdade? Então a palavra ela tem que estar melódica, ela tem que ser falada lá com a garganta, com o coração. Se não for assim, a pessoa deve estar com algum problema. Claro que você conhece as pessoas, cada um tem a sua forma de falar, e se ela não está falando da forma que habitualmente ela fala, é porque ela está com algum problema. Procura entender e procura saber qual é o problema e ajudar essa pessoa a resolver. Você vai ficar com muitos créditos com essa pessoa, você vai ter ali um amigo. A empatia é a capacidade de fazer amigos. É muito fundamental que você desenvolva isso para o controle das suas emoções. Isso vai ser fenomenal. Uma pessoa que tem muitos amigos é uma pessoa muito feliz, muito alegre, que tem o controle das emoções muito intensificado. Por que você identifica todas as características acima em uma pessoa e em outras não? É porque falta convívio. Então você tem que conviver, por exemplo, mais com o seu pessoal de trabalho, com a sua equipe, com os seus alunos, com os seus colegas de trabalho, porque você não os conhece. Você conhece as pessoas da sua família, dos seus amigos, e reconhece quando eles estão com problema. Mas não conhece quando os seus colegas de trabalho estão com problema, porque é falta de convívio. Então, mais aí um indício, mais uma necessidade, né, de você conviver mais com essas pessoas. Procure desenvolver atividades de recreação, de integração, cinema, teatro, jantares, para que vocês possam conhecer e trocar ideias, desenvolver ali uma equalização cultural e o desenvolvimento do grupo. Muito importante isso. É isso que eu estava falando, justamente aqui nesse slide, a família e a equipe. A equipe é uma família, faça da sua equipe uma família e cuide bem da sua família, se relacione bem com a sua família, procure conviver mais com a sua família, porque você convivendo bem com a sua família, você vai conseguir jogar esse bom convívio também para a sua equipe. Se você não se dá bem com a sua família, você não vai se dar bem com a sua equipe, está muito relacionado. Então, uma coisa importante é a percepção, você ter perceptibilidade do que está ocorrendo, fazer leituras, né, de ambientes, observar as pessoas. A gente falou lá no começo do primeiro vídeo, eu acho, a habilidade de você fazer essas leituras, essas percepções, leituras principalmente de pessoas, ver como que elas estão sentindo, ver o que elas estão necessitando para poder ajudá-las. É muito importante. Falamos inclusive daquela série, daquele seriado do Netflix, que eu vou botar um pedaço desse filme dentro do módulo do curso sobre empatia, para você ver como a pessoa consegue ler e ver quando ela está mentindo, ver quais as emoções ela está sentindo, simplesmente observando as suas expressões faciais. É fantástico esse filme. Então aguarde o nosso módulo quando sair agora no vídeo 4,
o botão para você adquirir o curso. Adquira logo o curso, que o curso está com um valor fenomenal, muito em conta pelo conteúdo, pela quantidade maçante de conteúdo de qualidade que você vai ter acesso com a ferramenta que eu vou disponibilizar para você, para quem adquirir o controle emocional. Bem, correria do dia a dia e empatia, eu já falei ainda há pouco, não deixe a correria, as atividades do cotidiano prejudicar os seus relacionamentos. Às vezes aquela pessoa conhecida como RP, aquelas relações públicas, né, que parece que não faz nada, na verdade ela está fazendo muito, sabe? Parece que ela não trabalha, ela só está conversando, tomando cafezinho, conversando com um, conversando com outro, contando uma piadinha e tal. Essa pessoa é muito importante. Procure desenvolver isso no seu cotidiano, fazer relações, fazer amigos, né? Desenvolver ali habilidades de influência, de comunicação, de persuasão, de desenvolvimento de pessoas, contribuir para o desenvolvimento, para a evolução dessas pessoas, tá ok? Liderança e empatia, então, já vimos que uma das características do líder, da liderança, é ter empatia. Não é possível um líder não ter empatia. Se ele não tem empatia, ele não é líder. O líder é aquela pessoa que compreende, que entende, que sabe o que a pessoa precisa, que consegue ver com os olhos dela. Então procure desenvolver. Nós vamos trabalhar novamente bastante isso no módulo lá dentro do controle emocional do curso online que nós vamos estar disponibilizando para você. E já eu acho que daqui a alguns dias, eu acho que se não me engano, na próxima segunda-feira o curso já vai estar, o carrinho já vai estar aberto para você adquirir. E o carrinho aberto, ele fica aberto só uma semana, depois ele fecha, não sei quando que ele vai ser disponibilizado, e certamente não vai ser mais com esse valor promocional que a gente está oferecendo para você. Bem, para finalizar essa parte aqui da empatia, eu quero contar para você uma historinha de uma criança que teve aqui esses dias com a mãe dela para fazer atendimento. Ela ficou na porta de vidro, estava chovendo, e lá fora tinha um cachorro. E esse cachorro estava todo molhado, e de repente a criança chegou e falou assim para a mãe dela, que eu estava dando atendimento, né? Mãe, olha lá, tadinho do cachorro, ele está pegando chuva, ele está ficando todo molhado, será que ele vai gripar? Vamos lá ajudar ele. E ali eu vi uma criança de 8 anos desenvolvendo a empatia. Ela se colocou no lugar do cachorro. Aquilo foi um aprendizado fantástico, como a gente aprende com crianças, né, com animais. Ela se colocou no lugar do cachorro e sentiu o que ele estava sentindo. Frio, agonia, será que ele ia ficar gripado? Vamos lá ajudar ele. Eu achei fenomenal. Uma criança que geralmente não tem essas habilidades, né? Geralmente a criança é muito egoísta e não consegue desenvolver essa habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então é possível desenvolver, comece a fazer essas leituras, a sair da sua visão egóica e se colocar no lugar do outro, compreender, ouvir a escuta ativa é uma coisa fenomenal, porque às vezes você ouve uma pessoa, mas você está só ouvindo, você não ouve, né? Mas se você estiver ouvindo, você está detectando apenas o que ela está falando de errado para você contra-argumentar e dizer que você está certo. Aí já não vai dar um relacionamento muito bom. Procura ouvir, compreender, tentar sentir, compreender o lado dessa pessoa, dar razão para ela, olha sobre o ponto de vista dela, o ângulo de visão que ela está vendo, o paradigma que ela está inserido, e aí você pode depois inverter a polaridade e, como você ouviu ela, concordou com ela, agora você pode, até por uma boa educação, ela vai concordar, mostrar o seu ponto de vista. E ela pode vir a concordar com o seu ponto de vista também. Tem muito mais possibilidade de ela concordar com o seu ponto de vista se você primeiro concordar com o ponto de vista dela. Então isso é até político, né? Estratégico. É até uma forma muito sutil de influenciar pessoas.